Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para o novo pontífice, o Papa Leão XIV. Jesus não é super-homem nem charlatão, diz o Papa na homilia da primeira missa. O pontífice afirma que pessoas muitas vezes consideram fé cristã algo absurdo e, em vez dela, preferem tecnologia, dinheiro e prazer. Em viagens ao Brasil, o agora novo Papa deixou marcas de serenidade e cortesia. O novo Papa é grande preocupação, diz rede de vítimas de abuso sexual. Leão XIV leva bispos e padres progressistas ao alívio e à euforia no Brasil. Estou embasbacado e muito feliz, afirma o padre Júlio Lancelotti sobre o Leão XIV. E o Robert Prevost, o nome do novo Papa, rezou na rua no Peru na pandemia. E o Folha de São Paulo nos traz estas imagens em destaque. A primeira fala sobre a primeira missa. Na homilia inaugural como Papa, na Capela Sistina, Leão XIV afirma que tecnologia, dinheiro e sucesso, poder e prazer, muitas vezes tomaram o lugar da fé cristã. E sobre o Papa no Brasil, Leão XIV já esteve aqui no país em 2004, 2008, 2012 e também 2013, passando por São Paulo, Minas Gerais e Paraná, como nós podemos observar. O Papa Leão XIV é este na terceira posição à esquerda. E sobre também uma relação carinhosa. Era visível que amava o Peru. Entenda a ligação de Leão XIV com o país sul-americano. Na foto, Prevost em visita à cidade de Chulucanas. Agora sobre um evento que aconteceu em Moscou. Com segurança reforçada e sem público, Putin, com o líder chinês Xi Jinping, transforma a festa dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra em demonstração de força. E por último, neste carrossel de imagens, temos sobre o Festival The Tower. Festival de Música The Tower, em São Paulo, terá espaço inédito com um dragão gigante para juntar artistas responsáveis por encerrar o evento. Agora sobre religião. Católicos, segundo o maior grupo religioso dos Estados Unidos, devem perder lugar no país para os sem religião até o ano 2050. E sobre Vaticano. Conclave transcorreu de forma tranquila e não teve campanha, diz o cardeal Dom Odilo Scherrer. E o Folha de São Paulo também nos traz uma análise. Fala do Papa marca o equilíbrio entre a renovação e as tradições. E o próximo destaque de hoje é para o STF. Manobra a favor de ramagem na Câmara desafia a Constituição e antecipa os debates sobre o 8 de janeiro. Corporativismo do Centrão trava ação na Casa e mira inquéritos de emendas. E no Congresso Nacional, ampliação dos deputados deve estimular a antipolítica e ajudar a direita, afirmam especialistas. E na sessão, o que a Folha pensa? Aumento do total de vagas na Câmara é uma velhacaria. E também temos aqui um destaque para o governo Lula. O uso de dinheiro público para ressarcir aposentados do INSS vira foco de tensão no Planalto. O Instituto devolverá 292,6 milhões de reais aos aposentados a partir do dia 26 deste mês de maio. E nos Estados Unidos, Trump afirma que não dá para aumentar mais tarifas da China e que espera reunião amigável. Representantes dos dois países têm encontro hoje para tentar resolver essa guerra comercial. E sobre a Venezuela, restaurantes de alta cozinha no país usam os ingredientes locais e têm cardápios em dólar. Riqueza gastronômica do país também é vista em receitas famosas como arepas e cachapas. E na seção especial para o Dia das Mães, restaurantes têm opções de café, almoço e jantar para domingo. Seleção inclui brunch com pratos especiais à la carte ou menus fechados
e também cortesias. Também conheça opções de passeios, de atividades culturais perto de São Paulo. Café da manhã colonial e visita ao roteiro do vinho estão em uma lista com 20 sugestões. Sou um filho que queria poder ter visto minha mãe borboleta e não apenas cuidando de casulos. Octogenária, ela carrega momentos inglórios. E na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, não aguenta mais zumbidos no ouvido? Veja dicas de como lidar. Os tratamentos variam conforme a causa do barulho e podem envolver desde aparelhos auditivos à terapia cognitivo-comportamental. E nos especiais de hoje, Whey, Creatina, Ozempic. Live da Folha com o professor da USP vai falar sobre o que funciona. O próximo destaque é para a história do Brasil. Levantamento mapeia perfil de vítimas da ditadura militar no Brasil. Página reúne notícias, entrevistas e críticas sobre fatos históricos do país. Já na seção Todas, só sinto medo se saio da aldeia. Veja histórias de indígenas trans. E no Folha Jus, livro sobre Flor de Lis relata discussão por botox e também choro teatral. Agora no caderno de Economia, presidência da estatal federal INB é alvo de escutas ilegais e vazamento de informações. Caso envolve o gestor da empresa, Adalto Seixas, e ele diz ser vítima de perseguições. Anime japonês domina setor de streams e se torna a mina de ouro da propriedade intelectual. Estilo se populariza entre um público amplo e atrai atenção de empresas de private equity. E o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo terá provas neste domingo e o gabarito sai no dia 14. Candidatos disputam 50 vagas para nível superior na corte, com salários na faixa de R$ 8.000. Já no caderno de política, o Folha de São Paulo nos traz duas chamadas. A primeira é para Pernambuco. Atraso em emendas gera um novo atrito entre governadora Raquel Lira e a Assembleia Legislativa. Projeto de ampliação de verbas impositivas também tensiona a relação entre os poderes. Stedilha apoia Falcão em meio a possível candidatura a presidir PT de coordenador do MST. O líder histórico do movimento diz que deputado federal apresenta combatividade. E no caderno sobre comida, aproveite as frutas por inteiro para fazer compotas e geleias em casa. O último capítulo da série mostra como preparar doces para usar de recheios e coberturas. E no Guia Folha, mostra Cinefood realiza exibição gratuita de curtas e longas sobre futebol em Museu de São Paulo. E sobre alimentação, Festival Gastronômico da Folha celebra peixes e frutos do mar em Ilhabela até o dia 18 de maio. Agora no caderno cotidiano, Caiapós cobram de governo Lula alternativas de renda após expulsão de garimpeiros. A área indígena é a com mais garimpos ilegais no país e envolve cooptação de moradores. E na previsão do tempo, São Paulo deve se aproximar de recorde de calor do outono nesta sexta, com máxima de 31 graus Celsius à tarde. E no final de semana, a chegada de uma frente fria provoca chuva e baixa temperaturas. E sobre um caso de violência, motorista de aplicativo denuncia ameaça de policial civil após uma discussão no trânsito. Secretaria da Segurança Pública diz investigar no episódio, que envolveu inclusive também um disparo. E no caderno internacional, forças do Paquistão atacam fronteira ocidental da Índia com drones e bombardeios. Países estão em confronto após investida indiana em múltiplos locais na nação vizinha. Agora sobre meio ambiente, excluídos do clima. O 1% mais rico contribui 17 vezes mais para as secas na Amazônia. Estudo diz que 10% mais privilegiados da população causam 2/3 do aquecimento global.
Não sabemos como lidar com o clima enlouquecendo, afirma pensador nigeriano. E no caderno de ciência, animais de laboratório são sacrificados após Trump cortar verbas para pesquisas. Redução do financiamento ameaça mais ratos e camundongos, e até macacos também podem morrer. E por último, no caderno de cultura, no multitela, Papa Leão XIV e MacGregor, o que ver hoje na TV e no stream. E na seção da música, os Paralamas do Sucesso vão tocar até o fim, até em asilos, diz o vocalista Herbert Viana. Oceli, quais são os destaques da capa de hoje do jornal O Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo, Sara, a manchete é o assunto do dia, é a escolha do novo Papa. E o Estadão traz até um caderno especial sobre esse assunto. Por isso que metade da página é a foto do Papa Leão XIV. Habemus Papam, Leão XIV. Ele aqui foi a foto da primeira aparição lá no Vaticano. Ele ao saudar a multidão que estava na Praça São Pedro. O nome dele é Robert Francis Prevost. Ele tem 69 anos e é o primeiro Papa agustiniano, quer dizer, da congregação de Santo Agostinho, da Igreja Católica. Cardeal Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e trabalhou 10 anos no Peru. Ao discursar, falou em construir pontes. Inspirador do nome, o Papa Leão XIII teve uma preocupação social e ele é muito lembrado até hoje por causa da encíclica Rerum Novarum. Foi na época de Leão XIII. E o novo Papa escolheu o Leão XIV para ser chamado. Diz assim o texto da manchete do Estadão desta sexta-feira. Depois do argentino Jorge Mário Bergoglio, o colégio de 133 cardeais católicos elegeu, no segundo dia de conclave, um novo Papa das Américas. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, e com vasta experiência pastoral no Peru, Robert Francis Prevost, de 69 anos, apresentou-se ao mundo na tarde de ontem como Papa Leão XIV. Ao mesmo tempo que usou vestimentas tradicionais e um nome dos mais antigos da história da Igreja, demonstrou que pretende dar continuidade às reformas iniciadas por Francisco. Em seu primeiro discurso a fiéis na Praça de São Pedro, em Roma, abordou temas como a sinodalidade, uma paz desarmada e a construção de pontes. A escolha de um cardeal com esse perfil indica o peso do clero latino-americano na escolha do novo pontífice. A opção por ser sucessor do Papa Leão XIII pode indicar preocupação do novo líder católico com justiça social em um mundo convulsionado por crises migratórias e climáticas, bem como por dúvidas sobre o avanço da inteligência artificial. Hoje à tarde, o Papa dará a sua primeira entrevista coletiva aos meios de comunicação. E será uma oportunidade para ele dizer por que escolheu o nome de Leão XIV. Ainda chamada de capa do Estadão, é uma matéria internacional, mais uma guerra eclodindo no mundo. Potências nucleares, o que é pior.
os dois países têm bombas nucleares. Índia e Paquistão escalam um conflito e passam a atacar alvos militares. Troca de fogo começou quarta-feira, quando a Índia bombardeou 9 alvos terroristas no território paquistanês. Aqui no Brasil, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, pede o bloqueio de 2,5 bilhões de reais de associações de aposentados por fraude no INSS. O objetivo é usar esse dinheiro para ressarcir aposentados e pensionistas prejudicados por descontos indevidos nas suas aposentadorias. Mas o roubo total chega a ser a mais de 5 bilhões de reais. No caderno Economia e Negócios, são chamadas de capa do Estadão 2 matérias. A primeira, retrato do Brasil. Renda per capita bate recorde em 2024 e desigualdade cai. Filantropia. Bill Gates decide encerrar a fundação e vai doar 107 bilhões de dólares. E por último, é uma chamada de capa sobre, hoje, só lembrando, toda sexta-feira a gente mostra aqui para você que a capa, o alto da capa do Estadão é com aquele guia para o final de semana, quem está em São Paulo, o Sextou. Né? E hoje o Sextou se resumiu a essa chamadinha, uma chamadinha só, porque ele geralmente dá dicas sobre gastronomia, shows, turismo, o bate-volta, é onde passar o final de semana perto de São Paulo. Hoje o Sextou ficou resumido por conta da homenagem ao Papa Leão XIV, né, que o Estadão traz hoje até um caderno especial. Mas a dica do Sextou para quem está em São Paulo é uma peça de teatro chamado Senhora dos Afogados, retorna antigo plano do diretor já falecido Zé Celso. Sara, o que é que nós temos de novidade no Rio de Janeiro? Bom, Celi, o jornal o Globo desta sexta-feira traz aqui um destaque na sua capa, como nós podemos ver, para o novo Papa. E diz o seguinte: Leão XIV, conciliação e continuidade. Primeiro Papa americano, Robert Prevost, escolhe nome com apelo social, defende diálogo e paz e exalta legado de Francisco. Um Papa dedicado a construir pontes dentro da Igreja e em busca da paz nos conflitos do mundo e a honrar o legado de Francisco. Assim, o cardeal Robert Francis Prevost, desde ontem Leão XIV, projetou seu papado. Sem constar entre os principais favoritos, ele surpreendeu uma emocionada Praça de São Pedro, relata o enviado especial do jornal O Globo, Bernardo Melo Franco. Primeiro pontífice americano da história, é visto como potencial contraponto a Donald Trump, a quem já criticou. Com anos de atuação pastoral em Chiclayo, no norte do Peru, carrega o traço latino do antecessor, que o inspirou no pedido de uma igreja inclusiva e próxima aos fiéis. E sobre este assunto, o jornal O Globo destaca que o editorial Leão XIV traz continuidade ao legado de Francisco. E os próximos destaques da capa, ainda sobre este mesmo assunto, a trajetória entre os fiéis e a política da igreja, o que indica a escolha pelo nome Leão após 122 anos.
Agora falando sobre a economia aqui no Brasil, o governo detalha como pretende ressarcir vítimas de descontos indevidos do INSS. No dia 13, todos os aposentados vítimas de fraude serão notificados para comprovarem a irregularidade. A fim de viabilizar ressarcimento, o governo pediu bloqueio bilionário de bens e quebra de sigilo de entidades associativas. E nesta imagem é da editoria Mundo, anfitrião e seu convidado VIP. Putin e Lula se cumprimentam em banquete oferecido pelo russo. Em cerimônia dos 80 anos do fim da Segunda Guerra, brasileiro ajuda o russo a tentar mostrar que não está isolado politicamente após a invasão da Ucrânia. Relato o enviado especial Marcelo Ninho. E ainda sobre economia, a desigualdade cai a menor nível desde o ano de 2012. Renda bate recorde e extrema pobreza tem recuo. Mercado de trabalho aquecido e programas sociais reforçados estariam por trás dos dados do IBGE sobre 2024. Renda média cresceu mais entre quem ganha menos. Rossi do Fla tem carro atingido por tiros em tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Veículo foi alvo de blitz de bandidos no início da manhã de ontem, na volta da delegação da Argentina. Carro de Gerson também estava na cena, mas ninguém se feriu. E por último, sobre esportes, desejo realizado. Vasco acerta com Diniz, que volta a comandar o time após 4 anos. E agora eu convido o Oceli para apresentar a capa do jornal Correio Brasiliense. Correio Brasiliense do Distrito Federal, a manchete é a mesma. Papa Leão XIV, uma ponte para a paz. E até a foto é a mesma. E nesta foto, destaque de 2 frases do Papa ontem na sua primeira mensagem, na sua primeira fala lá no Vaticano. Ele disse: é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora. Outra frase dele: a humanidade necessita de pontes para que sejam alcançadas por Deus e ao mundo. Diz assim o texto da manchete. Com um discurso pela paz e pela conciliação entre os povos, além de muitos elogios ao antecessor Francisco, o estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, se apresentou da varanda da Basílica de São Pedro como Leão XIV, o Papa de número 267 da Igreja Católica. Diante de um Vaticano lotado, o conclave de apenas 2 dias indicou um importante consenso entre as lideranças. O novo Papa saudou os fiéis. Abre aspas, devemos buscar juntos como ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, dialoga, sempre aberta para receber, como esta praça, com os braços abertos. Fecha aspas, disse, sob aplausos, o religioso da Ordem de Santo Agostinho. Nascido nos Estados Unidos, mas com cidadania do Peru, país onde foi missionário por mais de 10 anos, Leão XIV, hoje à tarde dará entrevista coletiva para a imprensa. Também agostiniano, o frei carioca Rodrigo Antônio de Jesus elogiou o escolhido Papa. Abre aspas. Ele disse: o Papa Prevost é um homem muito próximo, uma pessoa que tem uma sensibilidade humana muito grande
ele fará um bem enorme ao povo de Deus, dialogando com o mundo e com a sociedade, sendo esse grande conciliador de que nosso tempo precisa, disse o frei carioca Rodrigo Antônio de Jesus ao Correio Brasiliense. Ele que é da mesma congregação, Ordem de Santo Agostinho. Ainda sobre o Papa, uma matéria dizendo que mostra da tecnologia na igreja. Foi um aplicativo, um app, que acionou os sinos da Catedral de Brasília quando foi anunciado o novo Papa. Ontem à tarde, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizou uma entrevista coletiva também para falar sobre o novo Papa, e uma das frases tiradas dessa entrevista e colocada aqui na capa do Correio Brasiliense é esta: Prevost tem um amor pelo Brasil. O nome Leão XIV estaria ligado à questão social, por causa de um comparativo com o Leão XIII, que foi o Papa preocupado com a questão social. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense, dica para os filhos que querem almoçar lá em Brasília com as mães nos restaurantes. No caderno Divirta-se Mais, a capa é mostrando, dando dicas de restaurantes da cidade que preparam menus e ambientes especiais para unir filhos e mães no próximo domingo, que é o segundo domingo de maio, Dia das Mães. O fim de semana, lá em Brasília, também está repleto de atrações musicais, diz aqui o caderno Divirta-se Mais do Correio Brasiliense. Estrelas em ação. Brasília vira templo da ginástica artística. Diplomacia. Frase do presidente Lula: Trump é ameaça à democracia. E por último, roubo no INSS. Governo tenta reagir e avisará aos aposentados quando vai depositar o ressarcimento, o dinheiro tirado das aposentadorias, para mandar para os sindicatos, para as associações, entidades extras, dizendo que estavam protegendo os aposentados e pensionistas. Sário, o que é que nós temos na capa do jornal cearense O Povo? O jornal cearense O Povo dedica a sua capa nesta sexta-feira para falar sobre o novo pontífice, para seguir os passos de Francisco. Conhecido como pastor de duas pátrias, Robert Prevost, Francis Prevost, é consagrado como o Papa Leão XIV. Aqui nós podemos observar a imagem destacada na capa de hoje. Conhecido por ser o pastor de duas pátrias, porque o novo Papa nasceu nos Estados Unidos, mas tem vida religiosa ligada ao Peru. Prevost passou um terço de sua vida nos Estados Unidos, o restante entre a Europa e a América Latina, uma das periferias do mundo. Agora o Oceli com a capa do Valor Econômico desta sexta-feira. O valor econômico, Sara, a manchete é o mesmo assunto, é a escolha do novo Papa, mas no alto da capa nós temos três chamadas. A primeira, para a relação comercial entre Brasil e China. Comércio bilateral ganha impulso com as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao gigante asiático. E o gigante asiático aí é a China. Inclusive, é motivo até de um caderno especial esse assunto. Na área de agronegócios,
Problemas climáticos no Sudeste e Sul deixam um gosto amargo para os produtores brasileiros de azeite. Na área de gestão, hobbies para relaxar e melhorar o desempenho. Denis levou o futebol de botão para dentro das Tot TVs. Manchete: novo Papa Leão XIV é americano de laços profundos com a AL, com a América Latina. E a foto é a mesma foto que é usada, é da Reuters. Esta foto é a mesma foto usada por todos os jornais, como a gente viu nas capas anteriores. A legenda da foto: o novo Papa Leão XIV acena aos fiéis na sacada da Basílica de São Pedro, e ele disse: uma igreja sinodal, unida. Sinodal vem da palavra sínodo, sempre próxima, principalmente daqueles que sofrem, disse o Papa ontem na sua primeira mensagem aos fiéis. Diz assim o texto da manchete: em uma escolha surpreendente, o cardeal Robert Francis Prevost Martinez, um missionário pouco conhecido de Chicago, onde ele nasceu, foi eleito ontem o novo líder da Igreja Católica. Primeiro Papa dos Estados Unidos, Prevost adotou o nome de Leão XIV, após a votação dos 133 cardeais que o elegeram no segundo dia de conclave. Abre aspas, disse o Papa: a paz esteja com todos vocês, disse o novo pontífice, falando em italiano, a multidão que o ovacionava na Praça São Pedro. Leão XIV também falou em espanhol durante seu breve discurso, mas nada disse na língua inglesa. Prevost, de 69 anos, passou a maior parte de sua carreira como missionária no Peru. Tem dupla nacionalidade, americana e peruana, e só se tornou cardeal em 2023. Concedeu poucas entrevistas e raramente falava em público. Na rede de televisão italiana RAI, um vaticanista lembrou como Prost era considerado no Vaticano, abre aspas, o menos americano dos cardeais americanos. O mal não prevalecerá, disse em seu pronunciamento. Ajudem-nos a construir pontes, pediu o novo pontífice, falando ainda em construir uma paz desarmada e desarmante. Disse ainda: os cardeais nos surpreenderam, afirmou o italiano Alberto Meloni, historiador da Igreja. A escolha, abre aspas de novo, a escolha do primeiro Papa americano, com grande experiência pastoral e missionária, é um forte sinal para a Igreja Católica, especialmente a dos Estados Unidos, que está dividida. Fez um discurso inclusivo e aberto, disse o italiano Alberto Meloni. Leão XIV tem grande ligação com a América Latina, tendo iniciado seu trabalho clerical no Peru em 1985. A partir de então, alternou a ação missionária na América do Sul com períodos de liderança eclesiástica em sua diocese de origem, nos Estados Unidos. Com a homenagem a Leão XIII, Papa, em cujo longo pontificado foi publicada a encíclica Rerum Novarum, quer dizer, das coisas novas,
Renovário é em latim, traduzindo das coisas novas, que foi lançado em 1891. Prevost indica que deve dar prioridade a questões sociais. O documento foi a primeira encíclica a abordar a desigualdade, a justiça social e a relação entre capital e trabalho. Abre aspas. É um papa da continuidade da obra de Francisco, disse na televisão italiana o cardeal Mauro Piacenza. Gostei muito da escolha do nome, que remete a questões sociais. Ainda que uma boa chamada de capa no Valor Econômico, para dizer que a reunião do Copom, que indicou a nova taxa de juros no Brasil, e o acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido animam mercados. Expectativa de fim de alta da Selic e perspectiva de trégua tarifária fazem bolsa subir e dólar cair. Na Câmara Federal, o presidente Hugo Mota defende a ação do Congresso sobre o INSS e sobre o imposto de renda. Tem uma entrevista exclusiva com a pianista brasileira Sônia Rubinski, ela que foi vencedora do Grammy Latino de 2009 pela gravação da obra completa do compositor Heitor Villa-Lobos. E nessa entrevista ao Valor Econômico, ela fala sobre os esforços para difundir a música clássica do Brasil. Ela disse: há um certo protecionismo por parte de outros países. Trata-se de uma batalha cultural na qual buscamos, pouco a pouco, abrir pequenas frestas. E por último, Bill Gates, cofundador da Microsoft, acusa Elon Musk de matar crianças com corte de verbas para o setor da infância. Bill Gates intensificou sua rivalidade com Elon Musk, acusando o homem mais rico do mundo de matar. Agora, nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, a coluna do Estadão escreve este texto. Hugo Mota costura a adesão do partido de Bolsonaro a acordo pela redução de penas do 8 de janeiro. Enquanto o Senado formula o projeto de lei para reduzir as penas dos condenados dos atos golpistas do 8 de janeiro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem atuado pela adesão do PL ao acordo firmado entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E o deputado pediu ao partido do ex-presidente Bolsonaro que envie sugestões para o texto que reduzirá o tempo de prisão de quem invadiu os prédios dos 3 poderes. Estamos dialogando, disse Mota, à coluna do jornal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que apresentará formalmente a proposta de diminuição das penas, mas a Câmara participa da construção do texto. E, para isso, Mota tenta costurar um consenso com governistas, partidos do Centrão e bolsonaristas. E uma outra nota. Apesar de a Câmara ter enfrentado o Judiciário ao aprovar em plenário o travamento da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem no inquérito do golpe, a tendência é que um recado dos deputados pare por aí. A anistia irrestrita ao 8 de janeiro deve continuar engavetada na casa e o foco será redução das penas. E partidos da base do governo Lula, que comandam 10 ministérios, foram responsáveis por 60% dos votos para suspender o processo contra Ramagem, o que beneficia Bolsonaro. E agora, um outro assunto.
O ministro da Defesa, José Múcio, foi ao Senado nesta semana para articular a proposta de emenda à Constituição, a PEC, da previsibilidade, que garante um investimento anual em defesa de 2% da receita corrente líquida, a RCL. E essa receita abrange a receita da União, deduzidos os repasses a estados e municípios. E Múcio se reuniu com o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Militares citam risco de faltar dinheiro para combustível e outras despesas básicas já nos próximos meses. E na sessão Pronto Falei desta sexta-feira, temos a fala do padre Rafael Santos, da Arquidiocese de Brasília. O Papa Leão XIV tem um trabalho pastoral com a cúria e com o povo. Terá uma linguagem que alcança muita gente. Foi uma escolha surpreendente. Já na página dos editoriais, temos aqui este primeiro texto, o desafio de Leão XIV. O Papa herda uma igreja em transformação em um mundo conturbado. Para ser um pontífice da paz numa era de conflitos, precisará dialogar sem abandonar convicções e reformar sem romper. A prudência do Banco Central. É bom perceber que mesmo sob a presidência de Galípolo, o menino de ouro de Lula, o Copom não cede a pressões e respeita a realidade ao elevar a taxa básica de juros para 14,75% ao ano. Já nas páginas de política do Estado de São Paulo, a primeira matéria é sobre poderes. Para Supremo, Câmara extrapolou prerrogativas. Turma julgará decisão. Colegiado vai analisar projeto aprovado por deputados para suspender a ação penal do golpe em curso na Corte. Especialistas afirmam que medida legislativa é inconstitucional. E o texto dessa matéria nos informa o seguinte: o projeto aprovado pela Câmara para suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem no STF por tentativa de golpe de Estado não deverá ter efeitos práticos. Ministros da Corte consideram que a iniciativa extrapolou o que está previsto na legislação e, por isso, não vão cumprir a decisão. E o jornal O Estadão apurou que o tribunal aguardava ser comunicado oficialmente para se manifestar. E o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, delegou ao ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma da Corte, a atribuição de analisar a resolução da Câmara. O colegiado vai decidir no plenário virtual entre amanhã e o dia 13 se cumpre ou não a resolução. E o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do golpe, tinha pedido sessão extraordinária de julgamento. E questionado ontem sobre o projeto da Câmara, Barroso decidiu manter silêncio. Não poderia comentar. Hoje, que no caso foi ontem, é uma homenagem ao professor José Afonso. Essa é a minha pauta, não vou responder, disse o presidente do STF na saída do caso de um evento na Faculdade de Direito da USP, em homenagem ao professor e jurista José Afonso da Silva, que completou 100 anos. E na noite de anteontem, por 315 votos a favor e 143 contra, os deputados confrontaram o STF e aprovaram a proposta que beneficia, além de Ramagem, o ex-presidente Bolsonaro e os outros 32 denunciados pela PGR, pelo plano golpista. Do total de acusados pela Procuradoria, 21 já são réus no Supremo. E o jornal nos faz aqui um destaque da fala do ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Renato Vieira. E ele disse o seguinte: os deputados, com o interesse de proteger seus colegas acusados do cometimento de tentativa de golpe de Estado, estão tomando todas as medidas, inclusive legais, para barrar o processo em curso. E a próxima matéria é ainda sobre poderes. Resolução é ineficaz para Bolsonaro, diz Celso de Mello. O ministro aposentado do STF afirma que decisão da Câmara não tem efeito sobre o ex-presidente e outros réus na ação.
O ministro aposentado do STF, Celso de Mello, afirmou não ver margem para o ex-presidente Bolsonaro ser beneficiado pela resolução aprovada na Câmara para suspender a ação do golpe contra o deputado Alexandre Ramagem. E abre aspas, a resolução se mostra, em relação aos corréus, absolutamente ineficaz e, portanto, inaplicável, disse ele ao jornal O Estado de São Paulo. Não tem qualquer eficácia jurídica a significar que o processo penal instaurado contra todos eles deverá ter normal prosseguimento perante o STF. E os deputados se basearam em uma regra da Constituição que autoriza a Câmara dos Deputados e o Senado a suspender o andamento de processos criminais contra parlamentares, desde que a decisão tenha o apoio da maioria do plenário da Casa Legislativa. Como Ramagem é um dos réus, a Câmara aprovou a suspensão e uma tentativa de beneficiar também os demais réus do processo, incluindo o ex-presidente da República. E ainda sobre política, em relação à operação Sem Desconto, a AGU pede bloqueio de 2,5 bilhões de reais de associações por fraude no INSS. O dinheiro, segundo o advogado-geral da União, será utilizado no pagamento de quem foi prejudicado pelos desvios. E Jorge Messias, advogado-geral da União, disse: é importante que a gente consiga não só o bloqueio patrimonial, mas também a quebra do sigilo fiscal e bancário dessas entidades e de seus dirigentes, para que seja viável o rastreio patrimonial de todo o recurso desviado. E entidades terão 15 dias para o pagamento. E sobre o executivo, o governo fecha propostas para regular Big Techs. E sobre as eleições, após criticar fusão do PSDB, governador do Rio Grande do Sul se filia ao PSD, com projeto para 2026. Convidado por Kassab, Eduardo Leite vai se filiar hoje em São Paulo ao novo partido. E ele tem planos de concorrer ao Planalto ano que vem. No caso, Eduardo Leite, como aqui informa, foi convidado por Gilberto Kassab. Sairá do ninho tucano após 24 anos para integrar o PSD. E em São Paulo, investigação vê movimentação atípica de fiscal da Fazenda. O auditor fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Ricardo Catunda do Nascimento Guedes, e sua mulher movimentaram juntos 6,4 milhões de reais entre janeiro de 2019 e junho de 2024. Eles tiveram sigilo bancário quebrado na Operação Barão de Itararé. O auditor é suspeito de cobrar propinas para interferir no andamento de fiscalizações, levantar informações de processos conduzidos por colegas, vazar dados sigilosos de inspeções e alertar empresários sobre irregularidades e sobre operações programadas da Secretaria da Fazenda. Procurado pelo jornal, o advogado Luciano Santoro, que representa o fiscal, informou que o auditor nega veementemente a violação do sigilo funcional e ou a prática de qualquer ato de corrupção. E como auditor, sua remuneração mensal é de cerca de R$34 mil. Agora vamos para as páginas do Caderno Internacional do Estado de São Paulo. Primeira matéria sobre a guerra na Caxemira. Índia e Paquistão escalam conflito e passam a bombardear alvos militares. Indianos e paquistaneses denunciam que bases se tornaram alvo de intensos ataques, incluindo com aviões e drones em cidades importantes. Lula conversa com Putin em jantar na véspera do dia da vitória na Rússia. O brasileiro é um dos poucos líderes a ir à Rússia para a celebração. Os dois presidentes têm encontro bilateral marcado para hoje. E pelo telefone com Trump, Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para negociar em qualquer formato. Dino volta atrás e manda libertar empresário turco naturalizado brasileiro. O ministro do STF acata novo entendimento da PGR, que defendeu a soltura após pedir a prisão cautelar na semana passada. Brasil, agora vamos para as páginas Metrópole do jornal Estado de São Paulo.
E sobre saúde, a primeira matéria. Brasil teve uma morte por AVC a cada 7 minutos neste ano. Até 5 de abril, o quadro causou 18.724 óbitos no país. Incidência de casos, porém, tem diminuído. E o quadro pode causar 10 milhões de óbitos por ano até 2050. Dados de 2020 indicam que 86% das mortes por AVC naquele ano ocorreram nessas nações. E sobre cartografia, o IBGE lança mapa mundi invertido, com o Sul no alto e o Brasil no centro. E o IBGE argumenta que o mapa propõe reflexão a respeito da importância do Sul global e do Brasil no cenário internacional da geopolítica. E o novo mapa está à venda no site do Instituto. O objetivo é estimular debate sobre transformações no mundo, diz órgão. E na educação, Estadão vence prêmio ABED de jornalismo. E sobre a Polícia Militar de São Paulo, o STF homologa acordo sobre câmera em farda. E sobre violência, policial militar mata mulher e atira na filha em clínica de estética. Criança que tem 10 anos de idade foi atingida no braço e na perna e está fora de risco. Sargento foi preso em flagrante por colegas. Celcinho da Vila Vintém, traficante fundador da ADA, é preso no Rio de Janeiro. O criminoso estava se aliando a grupos rivais, como o Comando Vermelho, para disputar território com milícias, diz a polícia. E o criminoso foi solto em 2022 após ficar 2 décadas preso. Últimos anos foram cumpridos no Rio de Janeiro. E ainda sobre crime organizado, o líder do PCC na fronteira com Peru e Bolívia é preso. Prisão ocorreu na zona leste da capital paulista. Chefe da facção no Acre é conhecido por ações criminosas violentas. Agora, sobre esportes, João Fonseca perde e chega em Paris com atuações ruins. Brasileiro sofre nova derrota e uma estreia, desta vez nos Masters 1000 de Roma. Nos últimos jogos, o nervosismo tem batido, admite. Cerimônias de abertura e encerramento serão em 2 estádios pela primeira vez. Já no caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria é sobre o imposto de renda. Com isenção do imposto de renda até R$ 5.000, São Paulo e Minas Gerais lideram perdas de arrecadação. E as perdas podem chegar a 1,8 bilhões de reais para estados e a 1 bilhão para municípios. Estudo da Câmara conclui que a maioria dos entes da federação perde com isenção do IR a quem ganha até R$ 5.000 por mês. E ainda sobre este assunto, Lira sinaliza possível discussão de correção geral da tabela do imposto de renda. E sobre comércio global, os Estados Unidos e Reino Unido anunciam um acordo comercial. Em termos gerais, haverá redução de taxas para aço e carros britânicos. Entre outros itens, Estados Unidos poderão enviar carnes e cereais. E o artigo que o jornal Estado de São Paulo também nos traz: economia dos Estados Unidos vive momento crítico. Dados em tempo real mostram sinais preocupantes no comércio exterior, mesmo antes do tarifaço de Trump. Renda per capita bate recorde em 2024, de acordo com a pesquisa do IBGE. Apesar da melhora, cerca de 108,5 milhões de brasileiros sobreviveram com apenas R$ 23,77 por dia no ano de 2024. E sobre negócios, o balanço do primeiro trimestre. Lucro do Itaú Unibanco vai a 11,12 bilhões de reais, uma alta aí de 13,9%. O aumento das receitas com crédito e serviços impulsiona ganhos do banco. Inadimplência recua a 2,3% e rentabilidade chega a 22,5%. E produção de carros em abril é a maior em 6 anos.
Bill Gates fala sobre fim de sua fundação e doação de fortuna de 107 bilhões de dólares. O bilionário disse que vai doar 99% de seu patrimônio antes do encerramento da instituição, que ele criou nos anos 2000. E Gates criou a fundação com a sua ex-mulher, Melinda, e ela deixou a instituição no ano passado, 2024, após o divórcio. E por último, TikTok Shop chega ao Brasil e acirra concorrência no comércio eletrônico. Especialistas estimam que a plataforma pode obter até 9% do mercado. Compras por impulso são trunfo da gigante chinesa. E aqui nessa imagem temos a legenda: TikTok Shop começa a operar vendas e desafia varejistas no país. Oceli, o que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo desta sexta-feira? Jornal Globo, Sara, internautas, nós temos na página de editoriais o primeiro que diz o seguinte: Leão XIV traz continuidade ao legado de Francisco. Mais discreto e reservado, o novo Papa tem outro estilo, mas não deverá tirar a igreja do rumo que tem que ser seguido. Segundo editorial, avanço do Brasil no IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, torna mais urgente desafio na educação. O país galgou 5 posições no ranking da ONU, Organização das Nações Unidas, graças a melhoras na saúde e na renda, mas o ensino ficou estagnado. Vamos para as páginas de política do Jornal Globo desta sexta-feira. A primeira é reação desalinhada. Uma semana após a queda de Carlos Lupe da Previdência Social, crise do INSS gera bate-cabeça entre a Casa Civil do governo Lula, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e o Ministério da Fazenda. Citações às fraudes nas redes sociais já superam o volume do caso Pix. Aliados de Lula enfrentam dificuldade para fazer frente ao vídeo de Nicolás Ferreira. O tamanho da nova crise: 4 milhões de menções com relação à fraude do INSS. Desde o dia 23 de abril, após investigação da Polícia Federal vir à tona e a cúpula da instituição do INSS cair. Com relação ao INSS, com relação ao Pix, foram 2 milhões e 700 mil menções. Em meio à crise associada ao anúncio de aumento de fiscalização sobre as transações no Pix, isso foi no dia 15 de janeiro. Hoje, a crise do INSS está mais visível nas redes, porque comove mais com aposentados, com idosos, e isso gera mais comoção, né, e preocupação. O Brasil contraria a tendência mundial ao querer criar mais vagas no parlamento, em busca de conter gastos e de ter mais eficiência. Países como a Alemanha, a Itália, o Japão reduziram o número de parlamentares. Vejam bem, representação política. Câmara Brasileira vai na contramão de tendência global observada
em diversos países nos últimos anos. Por exemplo, a Itália tinha 630 parlamentares, reduziu para 400. O Japão tinha 480, reduziu para 465. A Alemanha tinha 736 parlamentares, reduziu para 630. A Hungria tinha 386, reduziu para 199. Romênia tinha 334 deputados, reduziu para 300, cortou aí 34. O Brasil não, tem 513 e agora quer aumentar para 531. Isso só deputado federal. Hoje na Câmara Federal nós temos 513 representando os 27 estados e 81 senadores. Os países com mais deputados no mundo, o Brasil está em 7º lugar. O primeiro é a China, tem 2.980 deputados. Depois vem o Reino Unido, aí que junta ali Inglaterra, tem 650 deputados. A Alemanha em 3º lugar com 630, né? Como eu disse aqui, era 736, hoje tem 630. A Indonésia tem 580 deputados. A França, 577. A Índia, 545. E em 7º lugar, o Brasil com 513 deputados federais. Com os atuais 513 deputados, o Brasil ocupa a 7ª posição entre os países com maior número de representantes. Caso o Senado confirme o aumento que foi aprovado terça-feira passada, da semana passada, foi aprovado na Câmara Federal, o aumento será agora 531, 18 a mais. A China lidera com 2.980, número proporcional à sua população, que supera 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Reino Unido, Alemanha, Indonésia, França e Índia também estão à frente do Brasil. Entre esses, apenas Alemanha e França têm população menor que a brasileira. Essa é a tendência do mundo, diminuir deputados. No projeto aprovado na Câmara, prevê o aumento de 9 bancadas estaduais: Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pará, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará aumenta 1, de 22 para 23, Goiás e Paraná. O relator desta matéria, o deputado federal Damião Feliciano, do União Brasil da Paraíba, estimou o impacto financeiro anual com esses 18 novos gabinetes, com deputado, com assessores, com verba de desempenho parlamentar, isso vai dar um aumento de 64 milhões ao ano, que, segundo disse, será coberto por remanejamento de recursos do próprio orçamento da Câmara. Sempre é assim, eles nunca dizem que vai aumentar a despesa. Não, a gente faz aqui o remanejamento. É mentira, isso é mentira. No final das contas, quando for fazer o orçamento do poder da Câmara para mandar para o Executivo e incluir no orçamento geral, sempre vai haver majoração. Decisão sobre Alexandre Ramagem no STF será julgado pela mesma turma
que tornou bolsonaristas réus, quer dizer, a primeira turma, que é presidida pelo ministro Cristiano Zanin, ele que é o presidente da primeira turma, e marcou sessão virtual com início previsto para hoje, para julgar essa decisão da Câmara Federal que suspendeu uma ação contra o deputado federal do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, suspendendo uma ação enquanto ele for deputado. E a primeira Câmara vai discutir sobre isso. O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, acelerou tramitação desse caso de Alexandre Ramagem, em aceno à oposição ao governo federal, que é puxada pelo PL, Partido Liberal, partido do ex-presidente Bolsonaro. Na votação na Câmara, foram 315 votos a favor da suspensão da ação judicial, e 143 contrários. As siglas da base aliada do governo Lula deram 63% dos votos, desses 315 votos, 63% foram votos de deputados que fazem parte da base de apoio do governo Lula. E eles deram esses votos para suspender a ação. Para partidos que têm ministério, que ocupam ministérios no governo Lula, como União Brasil, tem 3 ministérios, o PP, o PSD, que tem 3 ministérios, o MDB, que tem 3 ministérios, se juntaram aos partidos de oposição, aos partidos bolsonaristas, e reforçaram a dificuldade do governo na casa. Votação por partido. O placar geral 315, que é essa área azul, dos 513, 315 disseram sim à suspensão da ação contra Alexandre Ramagem, 143 disseram não, que a ação deve continuar, e 4 se abstiveram. Partidos com ministérios. O Avante deu 6 votos a favor. Cidadania deu 1 voto. MDB deu 32 votos a favor de Alexandre Ramagem. Partido Novo deu 5 votos. PCdoB, 0 voto a favor, mas deu 8 contra. PDT, 2 votos a favor de Alexandre Ramagem. O PL, 85 votos. Todos do PL que estavam presentes à sessão votaram a favor de Alexandre Ramagem, que é do partido deles, que é do PL, 85 votos. O Podemos deu 9 votos, o PP 44 votos. O PP tem como presidente o senador Ciro Nogueira. PRD 4 votos, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, deu 3 votos a favor de Alexandre Ramagem. O PSD de Gilberto Kassab, 26 votos. O PSDB, 7. O Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, deu 40 votos a favor de Alexandre Ramagem. E o Solidariedade, 1 voto a favor da suspensão da ação judicial contra Alexandre Ramagem. O PSD, outra matéria nas páginas de política do jornal Globo. O PSD filia hoje o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e iguala em número de governadores com o PT e com a União Brasil.
O Gaúcho disse a aliados que precisa estar em um partido maior para as eleições, para disputar as eleições de 2026. Ele não pode ser mais governador, candidato a governador, porque já é o segundo mandato dele e ele é afiliado ao PSDB. Quando ele quer mesmo é concorrer à presidência da República. O Eduardo Leite era filiado ao PSD há 24 anos, mas ele não ficou satisfeito com essa fusão entre PSDB e o Podemos. Ele acha que é o fim de linha. A sigla de Gilberto Kassab, o PSD, soma agora 4 chefes de executivo estaduais e fica no topo do ranking. Aqui tem a nova divisão do poder nos estados, isso por governadores. O PT tem 4 governadores, que é no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia. O União Brasil tem 4 governadores também. O PSD agora, o União Brasil é Amazonas, Roraima, Mato Grosso e Goiás. O PSD agora fica com 4 também governadores. Com a chegada do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, tem Paraná e Pernambuco. Raquel Lira foi eleita pelo PSDB, mudou. Então, o PSD ganhou 2 governadores do PSDB. A Raquel Lira, em Pernambuco, que era do PSDB, e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que também era do PSDB. Partidos com 3 governadores. MDB, 3 governadores, que é o Acre, o Pará e Rio de Janeiro. PSB também tem 3 governadores. O PL tem 2 governadores, o PP 2 governadores e o Republicano 2 governadores. Com um só governador, o PSDB, Minas Gerais e o Solidariedade. Aqui a foto do Eduardo Leite, ele almeja disputar o Planalto, mas o PSD, que é o novo partido dele, já tem como pré-candidato o governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, filho daquele apresentador Ratinho. E o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, pode apoiar, disse que o partido vai apoiar o Tarcísio de Freitas, se o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deixar o governo e disputar a presidência da República. Kassab disse que a preferência é Tarcísio de Freitas, mas se o Tarcísio de Freitas não for disputar a presidência da República, for novamente disputar, né, a reeleição para o governo de São Paulo, ele disse que tem 2 opções dentro de casa. Primeiro, Ratinho Júnior, governador do Paraná, que quer ser presidente da República, e agora o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que também quer ser presidente da República. Outra matéria na editoria de política. O ministro Zé Múcio, ministro da Defesa, admite entrave para aprovar a regra que mira despolitizar os membros das Forças Armadas. O ministro da Defesa disse que a PEC, proposta de emenda constitucional, enfrenta resistência das polícias militares. Enfrenta resistência porque os policiais querem de vez em quando se licenciar para ser candidato, para entrar na política.
sem perder o vínculo com a força na qual ele é lotado, seja Marinha, Aeronáutica ou Exército. E a PEC é para quê? Se o militar resolver ser candidato, ele se desligue, ele vá para a reserva, aí ele pode entrar na política. Agora, na editoria de Brasil, primeira matéria é sobre a doação de órgãos. Uma etapa a menos. O novo Código Civil prevê que autorização para doar órgãos não terá de ser confirmada pela família do morto. Hoje precisa. Mesmo o morto deixando uma carta, deixando uma declaração que quer doar os seus órgãos, o hospital tem que chegar e pedir autorização da família. Às vezes a família não deixa, contrariando a vontade do morto. E não tem nada que fazer. Vai ser enterrado com ou cremado com todos os órgãos. Agora não. Basta a declaração do morto para confirmar a doação. Não precisa do aval dos familiares. Na página sobre a COP30, Conferência Internacional do Clima, lá na Amazônia, vai ser em Belém do Pará, nós temos uma matéria dizendo aqui que indígenas e ribeirinhos levarão a fala de seu lugar aos debates da COP30. Representantes sentem na pele os efeitos da crise climática e irão reivindicar a demarcação e a regularização de seus territórios. Diz aqui Kleber Caripuna, coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Abre aspas. Já é reconhecido em nível global que demarcar terras indígenas e áreas de conservação, assim como titular territórios quilombolas, é uma política de enfrentamento à crise climática. A ministra Guajarara apoia, mas reconhece que há várias etapas a superar para que sugestões indígenas sejam incluídas na contribuição nacionalmente determinada do Brasil. Alerta a estratégias superadas. Outra matéria na editoria de Brasil. Com homologação de acordo no Supremo Tribunal Federal, a PM de São Paulo terá de usar mais câmeras na farda do policial. No número de equipamentos passará de 12 mil para 15 mil. O uso será obrigatório em grandes operações e em respostas a ataques. E aqui nós temos a foto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele que negociou o acordo a partir de ação da Defensoria Pública de São Paulo. Primeira matéria na editoria de Economia. Fraude contra segurados do INSS. Devolução de descontos. Governo anuncia plano em etapas e pede o bloqueio de 2 bilhões e 56 milhões de entidades que estavam fazendo desconto na folha de pagamento e tirando do aposentado e mandando para essas associações, para essas entidades. E sem o aval, o pior é que sem o aval do aposentado, falsificando a assinatura, na marra e fazendo isso. Sob os olhares do INSS, aliás, nem só sob os olhares, com a conivência do INSS, porque
Lá no caderninho encontrado pela Polícia Federal, estava lá, Estefa, 5%. E o Estefa é o Stefanuto, presidente do INSS, estava lá, 5%. Era a propina que ele recebia para ele ficar calado. Ficar calado e não mandar fazer uma investigação. Que a CGU, a Controladoria Geral da União, em agosto de 2023, alertou. Está vendo aí. E não, a gente não tem tempo não, fazendo uma coisa e outra, e ia passando. Por quê? Porque tinha 5% de propina. INSS agora exigirá biometria para novas operações de crédito consignado. Crédito é empréstimo. Para novas operações de empréstimo. Medida atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU, que exigiu medidas para evitar descontos indevidos no contra-cheque dos aposentados. Petrobras volta a negociar com sindicatos que cobram avanços. Reuniões entre a empresa e empregados são retomadas e a estatal mantém proposta de trabalho híbrido com até 2 dias de home office por semana. Home office é trabalhar em casa, não presencialmente, sem precisar ir para a empresa. Desigualdade cai ao menor nível desde 2012. Renda renova recorde em 2024. Desempenho reflete combinação de mercado de trabalho aquecido, aumentando emprego, com aumento do rendimento, do salário e programas sociais reforçados. Extrema pobreza no Brasil recua para 6,8%, o equivalente ainda a 14,7 milhões de pessoas. Com o mercado de trabalho aquecido e os programas sociais reforçados, a pobreza extrema e a desigualdade de renda caíram em 2024 aos menores níveis desde 2012, informou ontem o IBGE. A desigualdade caiu porque o rendimento médio por pessoa, rendimento é o salário, cresceu mais fortemente para quem ganha menos, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. Isso é chamado de PNAD-C. Programas sociais no Brasil já somam 3,8% dos ganhos das famílias. O BPC, por exemplo, que é o Benefício de Prestação Continuada, é um programa social do governo federal para idosos, para cadeirantes, paralíticos, avança e está presente em 5% dos domicílios brasileiros. O dobro do registrado em 2012. E o aumento é por causa da política. O presidente Lula quer que aumente mais pessoas participando ou ganhando esse salário mínimo aí do governo federal para se manter. É uma medida do governo e também uma medida porque muita gente entra na justiça para entrar no benefício e a justiça manda o governo registrar a pessoa como beneficiária desse programa social. O Bill Gates, bilionário, planeja doar 1 trilhão e 136 bilhões de reais até 2045. O bilionário cofundador da Microsoft pretende destinar recursos para sua fundação filantrópica
que depois será encerrada. Nos Estados Unidos, Donald Trump e o Reino Unido fecham um acordo e diante do avanço da China. Veja como é importante essa disputa tarifária. Britânicos terão cota para automóveis, mas ficarão com tarifa básica de 10%. Americanos e chineses se reúnem amanhã lá em Genebra para acertar os preços das tarifas entre eles. Por quê? Porque não está dando certo essa medida econômica dos Estados Unidos. Ontem nós mostramos aqui a prateleira de supermercados vazias, porque não vale a pena vender para os Estados Unidos com 145 de juro. Mas não tem como. Os países começam a vender para outros países, porque não vale a pena vender para lá. Aí desabastece o mercado de alimentos, de carros. Planalto monta operação para manter veto de Lula. Isso na política energética. Sob risco de derrota no Congresso Nacional, o Palácio do Planalto montou uma operação para tentar manter de pé o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na lei que define regras para instalação de eólicas em alto mar. É considerado offshore. A articulação política do governo foi avisada de que os parlamentares pretendem derrubar o veto presidencial em sessão prevista para o dia 27 próximo. Dia 27, o Congresso Nacional se reúne, que é Câmara e Senado, se reúne para votar os vetos de Lula. Ainda na editoria de Mundo, com Lula e Xi Jinping, que é o presidente da China, o presidente da Rússia, Putin, evoca triunfo soviético sobre o nazismo para reforçar a posição na guerra contra a Ucrânia. E aqui o presidente Putin ofereceu um jantar para o presidente do Brasil, aqui os dois conversando, e essa do meio é a tradutora, porque nem Putin fala português e nem Lula fala russo. Aí fica ela aqui ouvindo a conversa e traduzindo. Putin conversa com Lula durante banquete oferecido no Kremlin. Presença de brasileiro e de outros 28 líderes dá a presidente russo chance de mostrar que a Rússia não está isolada politicamente por conta dessa guerra aí com a Ucrânia. Aqui os dois conversando, mas a tradutora aqui atenta para fazer a tradução. Na página de saúde, são duas páginas de saúde hoje no jornal O Globo. O primeiro é mostrando para o perigo, olha o tamanho desse escorpião. Perigo rastejante. O Brasil, registra 180 mil ataques de escorpião por ano na esteira de mudanças climáticas. E tá aqui o bicho, um perigo. A outra matéria de saúde é dizendo que os alimentos ultraprocessados, tipo linguiça, salsicha, tudo que vem enlatado, aumentam o risco do Parkinson. Estudo apontou
relação entre dieta rica em alimentos altamente industrializados, que é os ultraprocessados, presença de sinais iniciais da doença neurodegenerativa, como o Parkinson, como também constipação, dificuldade de sentir cheiro do olfato, depressão, olha aí, e sonolência diurna durante o dia, porque não consegue dormir de noite, aí vai dormir durante o dia. Atitude, outra matéria de saúde. Uma atitude estressada contamina quem está ao redor. E quem diz isso é a ciência. Pessoas cortisol enxergam hostilidade em tudo e isso afeta o círculo social onde essa pessoa vive. E o que é esse tal de cortisol? Diz assim: eles são apelidados de pessoas cortisol em referência ao hormônio do estresse e ao contágio emocional que desencadeia uma cascata de mudanças fisiológicas. Palpitações, suor, respiração rápida e músculos tensos são os sintomas clássicos que eles transmitem. O cortisol é ativado como uma resposta biológica a uma ameaça, mas quando sustentado ao longo do tempo acaba causando exaustão física, causando exaustão emocional e relacional. Explica a psicóloga Micaela Zappino. Você sabia que o sofá pode carregar mais bactérias que uma tampa de um vaso sanitário? A análise listou os locais e itens de casa com maior presença de micro-organismos. O móvel, o sofá, acumula fragmentos de pele e de alimentos. Porque a pessoa, quando vai assistir televisão, fica ou no sofá ou na cama comendo e ali ficam os fragmentos de alimentos. É por isso que o sofá carrega mais bactérias do que um vaso sanitário. Com essa matéria na área de saúde, eu encerro aqui as páginas internas do Jornal o Globo e passo para a colega Sara para ver como é que são as páginas internas do Correio Brasiliense. Isso mesmo, Celi. No caderno de política do Correio Brasiliense, a primeira matéria será sobre o escândalo do INSS. O governo centra fogo na gestão Bolsonaro. Alvo da oposição, Planalto tenta reagir responsabilizando o ex-presidente por não ter investigado e barrado o esquema de fraudes. E aqui nessa imagem, da esquerda para a direita, temos Volney, Messias, Sidônio em pé e Carvalho na coletiva no Planalto. O governo tenta contornar a grave crise deflagrada com o escândalo. E aqui temos um destaque para as aspas de Jorge Messias, o advogado-geral da União. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar essa fraude. E segundo o Messias, 12 entidades suspeitas de receber repasses de aposentadoria sem a autorização dos beneficiários terão os bens bloqueados. Essa medida também abrangerá os diretores dessas associações. E o órgão também solicitou à Justiça a quebra de sigilo bancário e fiscal das entidades e dos dirigentes envolvidos. Foi pedido ainda o bloqueio de atividades financeiras, o que inclui as operações de cartão de crédito dos diretores dessas associações. Outra requisição feita pela AGU foi a apreensão dos passaportes de todos os dirigentes das entidades investigadas. E segundo os relatos da apuração, há suspeitas de que existia uma estratégia de ocultação patrimonial,
o que justificaria o pedido de retenção dos passaportes. E abre aspas, solicitamos a apreensão dos passaportes de todos os dirigentes dessas entidades. As suspeitas, a partir de relatos da investigação, de que há estratégia de ocultação patrimonial, relatou Jorge Messias. E com o objetivo de rastrear e recuperar valores desviados, a AGU fez um pedido de expedição de ofício a corretoras de criptomoedas. E a intenção, segundo Messias, é localizar e penhorar eventuais valores que as entidades ou seus dirigentes possam possuir em ativos digitais, como criptomoedas. E a próxima matéria, Justiça aguarda resposta e líder reage a Nicolas Ferreira. E ainda sobre política, crise das fraudes causa tensão entre ministros. Titular da CGU, Vinícius de Carvalho, rebate críticas do chefe da Casa Civil, Rui Costa, e diz que fez alertas ao INSS sobre a necessidade de fortalecer os mecanismos de controle. E Vinícius Marques de Carvalho, o ministro da CGU, disse o seguinte: foram feitas várias reuniões no INSS, que tiveram a presença de uma série de atores, com alertas sobre a necessidade de se melhorar os controles e revisar procedimento, e eventualmente fazer recadastramento, reavaliação, revalidação, esse tipo de coisa. E sobre diplomacia, Lula, Trump ameaça a democracia. O presidente diz que posturas do norte-americano desrespeitam a autonomia de outras nações. E ele faz elogios à China. E Lula disse o seguinte: precisamos dizer, graças a Deus temos a China que, do ponto de vista tecnológico, é muito mais avançada e pode competir no mundo tecnológico da inteligência artificial, dando-nos uma alternativa para este debate. E no Judiciário, o STF julga ação de ramagem. Primeira turma da Corte analisa a matéria aprovada pela Câmara, que suspende o processo contra o deputado por tentativa de golpe. E especialistas afirmam a acusação de tentativa de golpe de Estado refere-se a crime cometido pelo ex-chefe da ABIN antes de assumir mandato. E sobre emendas, Dino exige olhar com lupa pela CGU. E sobre as eleições de 2026, governador gaúcho deixa PSDB e toma o rumo do PSD. E segundo ele, o PSDB, a que me filiei há 24 anos, está deixando de existir. O PSDB, no formato que se apresentou para a população, está saindo do cenário. Vai ser um novo partido. Já na Editoria Brasil, sobre o meio ambiente, desmatamento tem recuo em 3 biomas. Amazônia, Cerrado e Pantanal apresentam volumes decrescentes na devastação em 2024, mas incêndios são motivo de preocupação. Agora sobre economia, fraude na Previdência. INSS vai informar desconto em folha. A partir do dia 14, o governo notificará aposentados e pensionistas que tiveram alguma cobrança relativa a associações. A comunicação com os beneficiários ocorrerá pelo aplicativo Meu INSS. Entidades serão questionadas se o débito não foi autorizado. E sobre desenvolvimento, equilíbrio na mineração estratégica. Ex-diretor da ANM defende um modelo de extração mais moderno que supere o estágio colonial predominante no Brasil. Desafio para o setor é ampliar a atividade econômica como motor de crescimento, com atenção especial à sustentabilidade. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país nesta sexta-feira, dia 9 de maio. Gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado.